Olá, olá a todos. Aqui para mais uma live. A live de hoje é Educação e Diversidade, com o nosso convidado que já está entrando. Olá, Tony. Oi, querida Grazi, como que você está? Tudo bem? Graças a Deus está tudo bem. Contigo também? Tudo bem. Um pouco de frio, né? Sim, Esse frio danado aqui em Curitiba, é mas verdade. estamos aí, firmes e fortes. Muito bem. Bom, os nossos convidados estão chegando, né? Vão chegando aos poucos, mas a gente vai dando início, então quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite para estarmos aqui dialogando sobre um tema tão pertinente que é a educação e diversidade sexual. Eu tenho recebido, Tony, inúmeras perguntas sobre essa temática, de como abordar esse tema nas escolas, o que nós podemos fazer para melhorar a realidade que está aí, né, na nossa cara. Então, são muitas as questões para nós estarmos discutindo, e a proposta hoje é realmente isso, né? Fazer um diálogo para que nós possamos trocar figurinhas aqui e deixar uma mensagem bacana para quem for assistir agora conosco ou futuramente, né, nessa live que fica gravada. Eu gostaria de fazer então as apresentações, dizer que o nosso convidado de hoje, né, é ativista da causa LGBTI+, da AIDS, desde meados de 1980, atualmente é diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, é integrante do Conselho Executivo do Gay Latino, uma rede de direitos humanos na América Latina, é professor formado em letras pela Universidade Federal do Paraná e também em pedagogia pela Uninter, é especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia, doutor com pós-doutorado em educação. O currículo é extenso. É, é autor dos livros Homofobia no Ambiente Escolar, O Silêncio Está Gritando, e é verdade, só o nome já diz, é a nossa realidade. Também do livro Sexo e Ética e Consentimento. Em 2010, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos do Governo Federal, na categoria Garantia dos Direitos da População LGBT. Em 2018, recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo. E um pouquinho pessoal, né? Que você vive com seu marido David desde 1990 e vocês têm 3 lindos filhos, um com 19, 16 e 14 anos de idade. Que vasto currículo, que lindeza a gente poder ler e estar com um colega aqui para abordar essas questões. Para quem não me conhece, sou Graziela Halpe, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutorado com pós-doutoramento também na área da educação, e mais de 20 anos trabalho, me dedico a essa área da sexualidade, por ter sido uma mãe adolescente, por ter trabalhado com crianças soropositivas, e que muito lhes faltava, né, um acolhimento perante a escola, da abordagem, muita exclusão. Então, tudo isso me levou nessa luta que eu chamo uma luta que eu não vou desistir nunca, porque eu acredito na educação e na educação sexual para que nós possamos viver, né, com dignidade, com equidade, com respeito a todas as pessoas. Tony, querido, me fala um pouquinho o que você quer falar hoje, o que nós podemos falar. Eu tenho muitas perguntas, mas vou te deixar à vontade e a gente vai trocando. Muito bem, querida. Primeiro, parabéns, obrigado pelo convite, aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Um abraço aí para a Patrícia Manara, nossa secretária-geral, chiquérrima, professora também de Direitos Humanos. Enfim, estamos aqui para debater um assunto que para mim é prioridade. Se eu tivesse que elencar 3 prioridades para a nossa comunidade, é educação, 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 em todos os sentidos. Sem a educação, como diz o nosso querido Paulo Freire, a educação liberta. A gente se liberta, a gente liberta os outros, é muito importante. Talvez por isso que ele é muito perseguido nesses momentos da política.
desperta a consciência da cidadania. Eu quero só, para introduzir o assunto, eu sofri muito, Grazi. Dos 14 anos aos 20 anos, eu passei por um período que eu chamo a busca da cura. E eu sofri muito. A minha falecida mãe era uma pessoa de poucas letras, me levou para o médico. Eu fiz promessa para todo quanto é santo. Eu não me aceitava. Eu achava que eu estava errado, que eu era doente, que eu era pecador, que eu era criminoso, que eu era tudo de ruim. Porque isso, infelizmente, a sociedade nos diz. E eu introjetei essa LGBTfobia, eu tinha homofobia internalizada. E eu me prometi a mim mesmo que eu estudaria tudo, sabe? Que eu iria até o fim. Inclusive, agora eu vou fazer um novo pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná sobre políticas públicas e educação. Para fazer como a gente faz hoje em poucas. Então, eu quero dizer que pelo meu sofrimento, hoje não, hoje eu sou uma pessoa extremamente, posso dizer que sou feliz, e a felicidade muito clara para mim, assim, sou muito feliz com meu esposo, com nossos 3 filhos, sou muito feliz intelectualmente, politicamente sou muito feliz também. Claro, eu tenho minhas preocupações com a nossa sociedade, é por isso que eu sempre estou junto e dialogando com todos os setores da sociedade. Eu não, por mais que a pessoa pense diferente de mim, eu vou lá e dialogo, que é com aquele diferente que a gente tem que dialogar. E claro, quando a pessoa pensa estamos no mesmo nível intelectual, fica mais fácil. E aí, dizer 3 dados aqui para a gente começar. Eu coordenei uma pesquisa em 7 países, juntamente com a Universidade de Colômbia, e que coloca 73% da nossa comunidade sofre bullying nas escolas. 60% se sente inseguro de ir para a escola. E 36% da nossa comunidade sofre violência física. Então, com esses 3 dados, eu queria começar essa discussão. É por isso que nós não queremos o que tem esse espantalho da chamada ideologia de gênero, que fala que nós queremos destruir família. Nós não queremos destruir família nenhuma, nós queremos construir as nossas famílias que respeitem a diversidade, nós não queremos sexualizar as criancinhas, nós queremos que as crianças sejam ensinadas a ser cidadãs, que respeitem, nós não queremos legalizar a pedofilia. Eu, pessoalmente, sou extremamente contra o sexo sem consentimento, e uma criança não tem poder de consentimento sobre a sua sexualidade, e nós realmente queremos levar a informação, a diversidade, o amor, a compreensão, o altruísmo, a empatia. Então é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos discutir com todas as pessoas, com os governos, sejam do partido A, partido B, partido C, e é isso que a gente tem que levar essa mensagem. Fantástico, Tony. Também penso da mesma forma, faço minhas tuas palavras, porque realmente nós precisamos dialogar com essas pessoas que têm tanta dificuldade. Eu costumo dizer assim, todos os meus trabalhos na área da sexualidade, né, da educação sexual, que a gente não se culpe pelo que não sabe, ou pela forma como nós fomos construídos, porque isso de geração em geração foi se perpassando uma sexualidade carregada de mitos, de tabus, de preconceitos. Só que nós precisamos, diante de tantas informações, dessa rede fantástica que é a internet, que tem inúmeras possibilidades, estar buscando conhecimento para crescer, né? Novos aprendizados para que nós possamos viver melhor em sociedade. Ainda ontem estava vendo um post que assim, mãe, o que é mimimi? E aí a resposta era, mimimi é a dor que a gente não sente. Então assim, vamos pensar no outro, vamos conseguir fazer com que todos se sintam incluídos, né? O que eu tenho a ver com a orientação, identidade, enfim, a forma como o outro se relaciona. Por que é tão difícil essa aceitação, né, das pessoas como elas são? E aí nós vamos ter um aparato, né, da própria legislação, por exemplo, se a gente pegar a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1, ela já vai dizer: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Se nós pegarmos a nossa Constituição Federal, da mesma forma, né, que nós precisamos justamente salvaguardar de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É isso que está acontecendo? Não, né? E os dados nos mostram justamente isso. Então, como mudar essa realidade, né? Como mudar e aproximar e levar essas informações tanto para as famílias como também para as escolas, porque a gente também parte do princípio que a primeira educadora sexual são as famílias, mas pela sua própria construção dessa coisa de geração em geração permanecer no mesmo, ela não faz esse trabalho, né, intencional, uma educação sexual emancipatória, e ela delega para a escola. Ao mesmo tempo, o que a escola tem feito? Claro que sempre com exceções, com os trabalhos que a gente está avançando, há um silêncio nessa escola, né? Há uma invisibilidade desses assuntos na escola como se não acontecesse. Grazi, eu vejo isso porque há uma oposição. Nós estamos com um setor da sociedade extremamente conservador e obscurantista. E que eu vejo que se a gente não estivesse no Estado de Direito, um grande abraço para o meu querido amigo Wesley, que está nos assistindo, de falar que se nós não tivéssemos uma Constituição, um Ministério Público atuante, as defensorias, a comunidade LGBTI+, estaria na fogueira. Então, tem um setor muito bem organizado. E eles se organizaram com esse movimento chamado Escola Sem Partido, depois criando essa falácia da ideologia de gênero, que isso amedrontou muitos profissionais de educação. Uhum. E o profissional de educação, a profissional de educação, ela, em geral, com raras exceções, não tem preparação. Eu mesmo sou formado em letras e pedagogia. Eu nunca tive aula a gente discutiu educação sexual, não discutiu diversidade, não discutiu gênero. Então, nós precisamos reivindicar das universidades, nas faculdades, a formação inicial dos profissionais da área da educação. Nós precisamos estar disponibilizando cursos de especialização em educação sexual, em diversidade, porque é isso que nós precisamos. Uma pessoa que está bem amparada. Hoje eu falo de forma super natural. Eu posso conversar com qualquer deputado, qualquer ministro. Eu faço parte do Fórum Nacional de Educação. Estamos lá discutindo com a atual gestão as dificuldades e a gente percebe que há um medo, sabe? Os profissionais de educação têm medo de abordar o assunto. E muitas vezes uns têm medo e outros não sabem como. E eu sempre falo que é uma coisa muito simples. É só você falar de respeito, você falar de igualdade, uhum. de falar de empatia, uhum. de falar de altruísmo. É isso. Ninguém vai ensinar uma criancinha a ter relacionamento sexual. Ninguém vai estar incentivando o adolescente. O que nós queremos na idade correta, na idade certa, cientificamente, falar para a criança que não pode, e eu falo que a educação sexual tem que começar já no berçário. Uma criança não pode tocar na outra se a outra não permitir. Ninguém pode abusar, não pode ter assédio. É isso que nós precisamos. Sim. Então, é isso que tem que ser ensinado nas escolas. Sabe, Tony, eu sou egressa aqui da UDESC, né, Universidade do Estado de Santa Catarina, e já na minha formação, tu vê que não faz 30 anos que eu me formei, mas já há 30 anos tinha disciplina de educação e sexualidade, educação sexual, a disciplina. Então, em 2001, quando eu me formei, eu passei por isso, né, a professora Sônia, que também me escreveu elogiando o convite feito a você, que gosta muito, admira imenso o seu trabalho, professora Sônia Mello. Então, assim, tem todo já tem trabalho. Pode deixar que darei. Então, já tem todo um trabalho, mas são raras as universidades hoje que abordam. Eu tenho abordado essa questão, não é?
das disciplinas, inclusive na live da semana passada com a professora doutora Eliane Maio, nós abordamos justamente isso, da necessidade dos cursos, né, de graduação, licenciatura, enfim, de todos, não somente pedagogia, mas de todos os cursos que tivessem abordagem de um trabalho como esse. Por quê? Porque precisamos desmistificar muitas coisas. E muitas coisas estão incluídas aí, né, nessa questão trabalhada aí da diversidade, da questão do respeito, da aceitação do outro, né? E os professores não sabem como abordar. Eu trabalho diretamente com professores, né, há muitos anos, como eu lhe falei. E esse receio desses professores, seja por uma bancada conservadora, como tu bem colocaste, né, seja pelo como é que tu me falaste agora que eu esqueci? A escola sem partido, que tem partido sim, né? Então, todas essas questões, a ideologia de gênero, algo que não faz sentido dentro dessa perspectiva que a gente trabalha de uma educação sexual, ela precisa ser desmistificada. Então, assim, os professores, eles precisam ter conhecimento que desde a nossa Constituição, desde a Declaração, né, do Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pela ONU, a nossa Constituição Federal, os parâmetros curriculares nacionais, a Lei de Diretrizes e Bases, e assim por diante, as leis municipais, a BNCC, ela te dá um respaldo, por mais que a gente tenha sofrido esse retrocesso agora, né, com a retirada, né, de alguns nomes dentro da própria BNCC, que é a nossa mais nova legislação, ela te dá um respaldo para trabalhar, sim, essas questões, né? E aí, mas se envolvem muitas as questões políticas dentro de uma escola. Se são escolas particulares, não querem correr o risco de perder seus alunos em função, né, dos pais não quererem. Só que eu parto do princípio que a escola, ela precisa defender, trabalhar o conhecimento, é a construção do conhecimento científico. Ela precisa respaldar tudo. Então, trazer sempre as famílias para fazer esse trabalho, incluir no projeto político-pedagógico essas questões, convidando as famílias para fazerem parte e poderem trabalhar isso, né? Então, quem que vai trabalhar? Tá bem na tua fala que tu colocaste, né? Educação, 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 né? Como é que a gente começa? Então, a escola vai ter que buscar essas famílias para poder fazer esse trabalho em conjunto. Inclusive, quero saudar minha querida grande orientadora, professora doutora, pós-doutora, aposentada, a professora Araci Azinélia. Ela me acompanhou minha vida acadêmica, me acompanha ainda. Inclusive, agora ela vai, inclusive, me orientar no meu próximo pós-doutorado. A professora Araci Azinélia está nos assistindo aqui, então eu vou ficar um pouco... além dela ser toda essa minha progenitora de conhecimento, ela foi banca em tudo, no mestrado, no doutorado, é uma pessoa maravilhosa. Ela é a avó dos nossos 3 filhos. Ela foi adotada como vovó. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Grande beijo. E é uma bióloga, e que ela defende muito essa questão da sexualidade, da educação em sexualidade, que eu vejo assim, nós temos que dar a educação sexual e não só ficar na biologia. Eu acho que é importante a biologia, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto também tem que conhecer seu corpo, tem que conhecer a parte biológica, tem que conhecer essa parte da autoestima, que envolve muito da psicologia. É muito importante que a criança, o adolescente, o jovem, eu trabalho isso com as minhas crianças. E eu gosto muito, assim, toda semana nós temos um momento de reflexão da semana. E eles sempre trazem algumas questões sobre isso. Precisa trabalhar as questões sociais e culturais. Trabalhar esses preconceitos e conceitos que a gente aprende. Sabe, a minha filha falou dessa sexta-feira que ela a gente vai colocando numa bolsa as nossas frustrações, e que de vez em quando a gente precisa descarregar toda essa bagagem. Porque essa bagagem... E ela falando para mim, assim, eu falei, minha filha, você está muito inteligente, porque é exatamente isso. A gente precisa reciclar, não as pessoas, mas o conhecimento, trazer novas ideias, a gente precisa participar de congressos, a gente precisa redigir artigos, a gente precisa participar de lives. É isso que é importante, Grazi.
E eu vejo, nós estamos conseguindo uma coisa muito importante, que eu sempre vejo que no final do túnel tem uma luz, e o Supremo Tribunal Federal tem nos ajudado nessas questões dos costumes. Agora mesmo, nós já derrubamos 5 leis, a lei de Novo Gama, a lei de Ipatinga, a lei de Cascavel, de Paranaguá, Blumenau e do estado de Alagoas. Uma que era da Escola Sem Partido e essa questão dessa famigerada ideologia de gênero. Então, e unanimemente. Então, estou escrevendo agora um livro nesse sentido, que nós temos que colocar, porque mesmo essas leis estão sendo derrubadas, mas elas foram introjetadas por alguns setores da sociedade. Então, os pais acham que você falar de gênero, empoderamento de uma mulher, você vai destruir a família. E esse argumento é de 1932, quando se discutia se a mulher poderia votar ou não. Então, a gente tem que saber retomar a história. Sim. Eu falei só que está travando um pouquinho, Tony, de vez em quando, mas está dando para a gente continuar. Sim, então é muito importante. E eu sempre que às vezes se quer desanimar e falar assim, deixa eu colocar meu pijama aqui, assistir só os filmes da Netflix, a série, aí eu pego e eu vou lá e coloco no YouTube as questões da Segunda Guerra Mundial. Sabe, aqueles horrores da Guerra Mundial, em que uma pessoa subiu ao poder, matou quase em torno de 6 milhões de pessoas, judeus, homossexuais, ciganos, pessoas da Adventista do Sétimo Dia, mulheres estéreis, pessoas com deficiência, idosos, enfim, nós não podemos deixar a nossa sociedade, nosso país, a gente tem que fazer uma resistência. E essa resistência tem que começar com os nossos parentes. Mostrar que o autoritarismo não pode acontecer. E muitas vezes o autoritarismo começa pelo prazer, pela questão da sexualidade. A repressão à sexualidade é muito grande. Não é à toa que muitos políticos ficam falando da repressão da sexualidade. E a gente tem que tirar esse véu, tem que tirar essa folha de barreira que tenta esconder a sexualidade. A sexualidade é uma coisa maravilhosa, uma coisa que te dá vida, que te dá ânimo e que tem que ser discutida de forma muito tranquila com todo mundo. Professora Araci, seja muito bem-vinda. E a todos, né, que estamos acompanhando, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Estamos com Tony Reis, especialista na área da diversidade, uma das grandes referências do Brasil. Professor Tony, eu li uma matéria que dizia o seguinte: o número de crimes contra LGBTs crescem mais de 100% em 2020, é isso mesmo? Infelizmente, nós tivemos, inclusive ontem nós recebemos na nossa sede uma vereadora, e aí tinha a Carol, uma pessoa trans, falando aqui em Curitiba, uma menina trans, foi toda queimada. A pessoa jogou álcool em cima dela, tocou fogo. Outra pessoa, ela contando isso, ela quebraram todo o maxilar, os dentes da pessoa, vai ter que fazer toda uma recomposição. Então, o número de violência contra a nossa comunidade tem aumentado e as denúncias também têm aumentado. E isso, nós estamos em torno de 300 casos de assassinatos bárbaros contra a nossa comunidade. E isso, com as vulnerabilidades da própria comunidade, porque quando uma pessoa se descobre LGBT, adolescente, muitas famílias, ao invés de acolher, dar conselhos, acolher, o papel da família é acolher, muitas vezes expulsa de casa. E que muitas vezes essa pessoa, a única salvação dela, a única possibilidade é a prostituição. Então, vai trazer, não que a prostituição em si seja algo criminoso, mas toda a vulnerabilidade que traz, a questão do uso
indevido das drogas, o exagero no uso das drogas, a questão da criminalidade, enfim. E isso tem aumentado muitos números. E a educação sexual, eu acho que a gente também tem que falar, Grazi. Eu tenho aqui, eu estava vendo, dos homicídios dolosos contra a mulher. Porque o machismo, ele é primo irmão da LGBTfobia. E é irmão siamês do racismo. A pessoa que é racista, ela também é machista e ela também é LGBTfóbica. A pessoa, ela vai acumulando. É isso que a educação para a diversidade, a educação para uma sexualidade diversa e que se respeite. E aí nós tivemos 3.739 homicídios dolosos contra as mulheres, 1.314 foram considerados feminicídio. E o crime foi perpetrado por uma pessoa da casa dela. Isso é um problema. Então, não é... Quando a gente fala em questões de gênero, nós não estamos falando só da comunidade LGBTI+. É porque a gente sabe que nós temos que nos aliar à questão das mulheres, nós temos que nos aliar às questões das pessoas negras. Vê agora, eu estou elogiando a Magazine Luiza, eu não sei qual foi a intenção do Magazine Luiza de fazer aquela promoção que esse ano eles vão contratar somente negros. Eu achei de uma criatividade muito grande, porque eu aprendi o racismo com os meus filhos. Os meus 3 filhos são negros, 2 filhos negros e a filha negra. Quando os negros chegaram, quando os brancos chegaram, os alemães, os espanhóis, os portugueses, o presidente da República ia receber os brancos no porto. Isso não é minha fala. Fala de um professor que me sensibilizou muito. Quando os negros chegavam no Brasil, nos navios negreiros, eles eram vendidos em praça pública. Então, nós devemos muito a isso. Então, quando se tem uma ação como essa do Magazine Luiza, ontem foi o assunto mais comentado da internet. Então, nós precisamos trabalhar muito em conjunto a questão do machismo, desse patriarcado ignorante, com a questão da LGBTfobia. Eu acho que nós temos que nos reunir, nós temos que ir fazendo grandes parcerias. A gente tem que fazer aquele formigueiro que se junta, que derruba o elefante. Nós não podemos ficar cada um pensando só na sua identidade, só na sua... nós precisamos nos juntar com as pessoas para fazer essa transformação. Nós precisamos pensar, nós vivemos numa sociedade machista, nós vivemos numa sociedade heteronormativa, e nós precisamos mudar essa realidade. Eu ainda ontem estava fazendo um atendimento e uma mãe me perguntava, mas como que eu trabalho, como que eu abordo a questão da educação sexual com os meus filhos? É no dia a dia, né? Se são menores, não tem como dizer assim, olha, senta aqui que agora eu vou conversar contigo. Não dá para fazer isso. Mas é no dia a dia, quando você tem a aceitação pelas pessoas, quando você vê uma cena de amor, de carinho na rua, né? De 2 pessoas de mão dada, sejam elas 2 homens, 2 mulheres, enfim, não importa a forma. Então, acho que nas nossas atitudes do dia a dia, você consegue trabalhar aproveitando cenas de filme, de historinhas, de propagandas, enfim, para literatura infantil. Ainda ontem fiz uma live com uma professora, doutora também aqui pela Universidade do Paraná, não, foi pela FURG. Literatura infantil para desenvolver vários assuntos. Então, assim, o doutorado dela foi justamente nisso. Como você pode fazer a abordagem de diversos temas para trabalhar com as crianças. Então, é muito importante a gente fazer essa desconstrução na própria dentro de casa. Quantas vezes a gente vê ou fica sabendo, olha, eu faço atendimento de uma outra menina que diz assim, eu tenho que fazer tudo dentro de casa, meu irmão não precisa fazer nada, né? Onde que está isso? Onde que está dito isso? Né, que tem que ser dessa forma. Quando na sala de aula, dos mais pequenos, a menina vai brincar de boneca, vai lavar a loucinha, vai brincar de comidinha, vai brincar de varrer a casa, e o menino faz o quê? Né? Então,
são questões que precisam ser desconstruídas para que nós possamos ter uma sociedade diferente. E aí, os casos aí, infelizmente, esses que tu acabaste de colocar, né, Tony? Da homofobia, da transfobia, da aceitação, né, de todos nós, é complexo. Com relação a esse número crescente desses crimes, tem a ver com a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal? Tu achas que pessoas estão relatando mais, estão denunciando a mais? coletânea, aqui tem toda a coletânea das decisões. O Supremo Tribunal tem sido sabe, aquela mãe, aquela vovó, aquele povo que está garantindo a Constituição Federal. Então, aqui nós temos a coletânea. Então, a gente sabia que tinha muita LGBTfobia, mas as pessoas tinham medo de denunciar. Agora nós estamos tendo o respaldo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós podemos casar, hoje nós podemos adotar, hoje nós podemos, hoje é criminalizado, a LGBTfobia é considerado um crime. Então isso é muito importante para te dizer. Também quero mandar um abraço aqui para minha querida amiga Margarita Dias, é uma médica, é uma das primeiras e ela trabalhou muito. Ela é uma das mães do Escola Sem Homofobia, que o senhor está atualmente lá na presidência da República, apelidou pejorativamente de kit gay. Ela nos ajudou numa pesquisa maravilhosa do programa Brasil Sem Homofobia. Então, um grande abraço, Margarita Dias. É uma médica especialista em sexualidade e tal. Então, de ver. Um outro dado também que nós vamos estar publicando essa semana, também te amo, Magi Dias, que 62, fizemos uma pesquisa com 8.997 pessoas LGBTI. E teve um dado que me mexeu muito, que foi 62% da nossa comunidade pensou em suicídio no último ano. Isso é muito grave. Você imagina uma pessoa... graças à minha autonomia, graças a Deus, eu sou um cristão esclarecido. Eu sou um cristão, sabe aquele cristão crítico? Eu me considero um cristão e não tenho vergonha de dizer isso. E por causa de toda a minha cultura, enfim. Então, eu não penso em suicídio. Nunca pensei em suicídio. Nossa, para mim, eu queria ter mais vida. Eu tenho algum remédio. Agora mesmo, na pandemia, eu estou me cuidando para não morrer, me cuidando, me preservando. Então, é muito importante essa questão. Já pensou uma pessoa que pensou no último ano, já pensou várias vezes em suicídio? Então, a nossa comunidade precisa, sim, de apoio. Nós precisamos, inclusive nós mesmos, não nos atacarmos, porque, inclusive, na nossa própria comunidade, que é uma comunidade diversa, é uma comunidade muito diferente. Nós temos vários tipos de gays, nós temos vários tipos de lésbicas, nós temos vários tipos de pessoas trans. Agora nós tem muito os homens trans. E tem uma questão que eu estou pensando muito. Faz 3 dias, e agora com essa decisão que teve no Rio de Janeiro, que foi chamado o não binário, as pessoas não binárias. Foi reconhecida a primeira pessoa com gênero fluido. Isso para a gente dá uma mexida na gente. Cortou um pouquinho, a gente escutou até o Rio de Janeiro, se tu puderes voltar, pelo menos para mim, cortou aqui. Não, aqui está super tranquilo. Não, nós tivemos uma decisão no Rio de Janeiro que uma pessoa foi registrada como gênero fluido, gênero binário, não binário. Porque nós, eu sou, não sei você, mas a gente tem essa educação que ou você tem que ser 8 ou você tem que ser 80. E agora, realmente, nós temos várias
várias orientações sexuais, várias identidades de gênero. Não existe um tipo de mulher, nós temos vários tipos de mulheres, nós temos vários tipos de homens. Nós somos, se nós temos hoje 210 milhões de brasileiros e brasileiras, nós temos 210 orientações sexuais. Nós temos 210 identidades de gênero. Cada um tem que criar o seu gênero, a sua forma de ver a vida, se respeitando, que eu acho uma ideia muito bacana. Eu gosto muito disso. Tem um autor, um cineasta, Derek Jarman, que ele me falando uma vez, eu em Londres, e ele me falando que ele falou: a sexualidade é um oceano. Não adianta a gente querer fazer dela um aquário. E as pessoas querem colocar as pessoas dentro de quadros, de caixinhas. E nós somos muito mais do que isso. Então, a gente realmente é um oceano. E muitas vezes as pessoas se reprimem, as pessoas não exercem sua sexualidade. Nós temos pessoas que vão assumindo a sua identidade depois de uma certa idade. E não é, eu acho que é bacana a pessoa, desde a adolescência, da criança, saber: olha, eu sou assim, eu gosto desse tipo de roupa, eu posso usar. Por que eu tenho que usar azul ou rosa, se a gente pode usar o arco-íris inteiro? Exatamente isso. Tu falasse ali na questão do suicídio, né, Tony? Eu tenho conhecimento de um caso que foi bastante alarmante, foi uma tragédia, né, pela não aceitação da família, pela escola também ter negligenciado, né, essa questão de não perceber, de não abrir, entra naquela questão que eu te coloquei, né, da invisibilidade, do silenciamento, da não discussão dessas temáticas, e aí depois, claro, foi feito todo um trabalho. Só que assim, né, quando a gente fala na questão da educação sexual, na maioria das vezes é sempre para apagar fogo. Então, te chamam para apagar um fogo, te chamam para apagar outro fogo, e assim vai. E o trabalho mesmo, né, de uma forma significativa, continuada, ele acaba não acontecendo. Na tua tese de doutorado, tu trabalhaste com transfobia e homofobia? A homofobia eu trabalhei, eu fiz uma análise, inclusive com a Margarita Dias. Nós trabalhamos em várias escolas no país todo. Sim. Aqui em Curitiba, nós trabalhamos em 4 escolas. Então, nós fizemos vários grupos focais, nós tivemos os questionários e a gente fez essa análise. E uma das questões, um dos fragmentos que me percebeu foi numa entrevista com uma diretora. Ela falou: eu estou 35 anos dando aula e esse assunto nunca apareceu na minha escola. Aquilo me marcou tanto que eu pensei: essa senhora, ela não escuta, ela não enxerga, ela não percebe nada, ela nunca percebeu nada de discriminação dentro da escola. Isso me sensibilizou muito. E é por isso que, inclusive, o nome, quando o silêncio está gritando, é que, para ela, todo mundo estava silenciado. E uma das questões que apareceu muito foi a falta de formação. A falta de formação dos professores, a falta de... As pessoas se sentem inseguras para falar. E, muitas vezes, há uma insegurança do próprio professor, da própria professora, em falar sobre esse assunto. Sabe até que ponto ela pode ir e até que ponto. Então, é por isso que nós temos que desenvolver manuais, nós temos que desenvolver vídeos, nós temos que fazer cursos. Eu sou uma pessoa que sempre estou vendo, assim, onde puder, para fazer uma palestra. Eu não dou palestra para estudantes. Se me chamar na escola, eu vou lá falar com a equipe pedagógica, com os professores e professoras. Isso eu gosto de fazer. Porque eu acho que quem tem que falar com os estudantes são quem tem vínculo direto. Não adianta a gente ir lá apagar incêndio. Não, porque alguém fala assim: Tony, estão assim com uma série de meninas grávidas aqui. Então, venha dar uma palestra. Diz: olha... Caiu aqui, desculpa, Tony, desculpa, pessoal. Acho que deu. Não, isso acontece. Então, nós não podemos estar apagando fogo. O programa de educação em sexualidade, educação em diversidade,
tem que ser algo permanente. E agora nós temos a lei 13.185 de 2014, ela prega, e a gente vai ter que começar a utilizar, como é que chama? Ressignificar as palavras, o bullying. Então, todas as escolas são obrigatórias, tem que ter um grupo de pessoas que faça esse enfrentamento ao bullying. E o bullying, inclusive na própria lei, define que é toda a discriminação, e isso nós temos que nos utilizar disso. Inclusive, nós estamos trabalhando com os ministérios públicos para que exijam que toda escola tenha um grupo especializado para trabalhar isso. E com certeza vai vir o machismo, vai vir o racismo, vai vir a LGBTfobia, e daí todas as outras discriminações. Porque a escola é o momento do conflito. Eu vejo com os meus filhos adolescentes aqui em casa, todo dia, mesmo no grupo de WhatsApp deles, da sala de aula, eles falam, pai, mas ali tem gordofobia, pai, ali tem não sei o quê, pai, aqui não sei... Isso o professor tem que fazer as intervenções. É nesse momento que tem o elemento, ele não vai criar a diversidade está dentro da sala de aula. Lá tem um menino que vem lá do Nordeste, tem a menina que veio lá do exterior, então nós temos que trabalhar a questão da xenofobia, toda essa diversidade. E a sexualidade é algo que não é tratado de forma sistemática dentro das escolas. Isso, eu constatei isso de forma muito... Por favor, pode terminar. Não, que eu coloco de forma muito contundente. Nós precisamos organizar e reivindicar dos governantes, né? E mesmo que de vez em quando dá uma desanimada, a gente tem que recomeçar. Eu vejo aí a Margarita Dias, ela tem com os adolescentes, ela tem um trabalho lindíssimo com os adolescentes. A professora Araci, ela é conhecidíssima aqui na nossa cidade, em que ela trabalha muito essa questão da redução de dano, na questão das drogas, porque tudo isso tem muito a ver. Ela tinha um projeto chamado Convivência, que eu sempre fui palestrante lá com ela. Nós precisamos de ter e unir essas forças, e não podemos desistir. Com certeza, Tony. Eu costumo dizer que não tem como, né, não fazer um trabalho, ou não tem como aceitar, por exemplo, as famílias, aceitar as crianças sem aceitar as suas famílias. E a família do João é diferente da Maria e assim sucessivamente. Cada um tem a sua família, tem a sua composição. E esse trabalho tem que ser desde sempre. Quando eu falei ali na questão do apagar-fogo, o apagar-fogo também foi no sentido, quando me chamaram para uma escola aqui no município vizinho, a Palhoça, 5 adolescentes grávidas, né? 4 adolescentes grávidas e uma criança de 10 anos. Eu olhei para aqueles professores e eu disse, o que vocês acham que está acontecendo? Então não tem mais como silenciar, porque ao mesmo tempo que a gente exige ou cobra, né, dos jovens atitudes, responsabilidade, comportamentos, né, da promoção da saúde sexual, da prevenção das ISTs, de uma série de fatores, né, da gravidez na adolescência. Então, a gente cobra deles uma postura, né? Por um outro lado, não se aborda a temática, ou poucas, raríssimas às vezes ainda na aula de biologia, quando se aborda, não que seja contra. Acho que não, acho que tem que ser de uma forma transversal, como bem coloca, né, os PCNs. Agora, os professores realmente precisam. E eu gostaria imensamente que as famílias cobrassem isso das escolas. As famílias deveriam querer aprender com a escola. Que as famílias, juntamente com a escola, desenvolvessem um trabalho pensando no desenvolvimento dos seus filhos, sejam eles quais idades, saudável, pleno, feliz, tranquilo, onde eles pudessem se sentir, né, essas crianças e adolescentes, ter com quem dialogar, porque não tem, hoje eles não têm. Então, se eles não encontram em casa um apoio, né, como tu bem colocaste ali, a questão do suicídio, a questão de todos esses preconceitos, dessa não aceitação, no caso dos jovens, referente a uma orientação sexual, a uma identidade de gênero, onde ele se sente
diferenciado dos demais, né, por não ter os mesmos direitos que os outros, nós precisamos mudar isso. Então, assim, quem vai mudar isso? Claro que nós precisamos de políticas públicas, claro que nós precisamos de mais materiais, claro que nós precisamos continuar nessa luta, como tu bem colocaste, dialogando aqui, dialogando ali, fazendo as nossas palestras, nossas falas, mas eu gostaria imensamente que as famílias cobrassem da escola um posicionamento para realmente trabalhar. Eu dialoguei aqui fiz 2 lives com uma escola aqui do Sul, aqui de Florianópolis, e a escola trabalha lindamente essa temática, desde os mais pequenos até o 9º ano. Então, assim, é possível, sim, é possível. É possível trazer essas famílias que acreditem nessa escola, que acreditem que tenham profissionais capacitados, porque os professores, eles realmente precisam entender o que é sexualidade, que é diferente de sexo, né? Sexo está dentro da sexualidade, então é algo muito mais amplo, assim, e esse trabalho, ele precisa realmente, não vou dizer iniciar, porque tem muitos que já fazem, nós já fazemos há tantos anos, né, mas ele precisa ser continuado, ele precisa ser trabalhado seriamente. Nós estamos Sim. caminhando para o final da nossa live, né, temos que fechar antes dos 60 minutos, mas temos mais uns 5 minutinhos. Tony, fique à vontade, querido. Muito bacana o que a professora Aracy está falando aqui, da gente fazer um trabalho integrado. E aí me lembrou, a professora Aracy e a Margarita está falando da integralidade. É isso que nós precisamos. Eu adoro. E é bom a gente conversar com pessoas que estão no mesmo campo da gente, né? Sim. É muito legal, que daí a gente constrói e vai sedimentando o conhecimento. Paulo Freire, ele falava uma coisa que eu gosto muito, quando ele falava: se a menina sair da escola fazendo a tabuada de 8, se sabendo conjugar o verbo ser, saber o verbo to be, saber as 4 estações do ano, mas não saber respeitar uma mulher, respeitar um negro, essa escola falhou. É isso que nós precisamos, de mostrar que é importante os conteúdos para o IDEB, mas nós precisamos ter essa formação que a professora Aracy coloca aqui, que a Maggi também coloca, essa integralidade dos direitos humanos, da questão dos sentimentos. Sabe? Nós precisamos ter musculatura sentimental. Eu fiz uma especialização na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, que falava assim: a gente precisa ser assertivo com algumas coisas. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas eu posso dizer sim, eu posso dizer não. E isso é muito importante. Eu vejo isso. Eu tenho minha filha, a Jéssica, e eu peço permissão, pedi a ela, de contar as historinhas dela. Eu lembro que a primeira vez que ela chegou, ela completou 15 anos, nós fizemos uma festa linda num clube aqui da cidade. Na segunda-feira ela falou: posso namorar, pai? Meu Deus, eu coloquei a mão na cabeça e falei. Liguei para a professora Aracy, liguei para a Lídia Weber, as psicólogas, minha sexóloga. O que eu faço com minha filha? Disse: não, mas você não é sexólogo? E foi muito legal. Daí nós começamos a discutir com ela. O que era namorar? Pegar na mão e dar uns beijinhos. Diz: minha filha, pode namorar. Aí ela falou: não, mas agora eu quero namorar sério. Eu disse: meu Deus, eu quero morar, eu quero ir dormir na casa do namorado. Aí, mas foi toda a discussão com a médica dela, fazendo. E hoje ela fala assim: pai, mas eu tomo minhas precauções, tomo a pílula, mas de forma tão tranquila isso, que ela está tão segura de si, ela fala assim: eu não estou preparada para ter um filho, eu não quero ter um filho nesse momento, quero viajar ela agora está querendo conhecer toda a cultura asiática. Como é importante a gente ver seu filho, sua filha, e agora o meu filho também, o caçula, também está namorando. Como é bom eles estarem sabendo da coisa. Olha, não é o pai que vai dizer o que tem que fazer, é eles que têm que introjetar isso, né? E isso a gente conversa em casa, isso nós temos conversado de forma muito bacana. Aqui o espeto, como que é? Casa de Ferreiro, aqui o espeto não é de pau. Aqui a gente realmente discute sexualidade, e muitas vezes eu tenho conversado com muitos amiguinhos,
e amiguinhas tanto da Jéssica, do Felipe, agora o Alisson voltou aqui também, da gente estar discutindo, e eles falam, nossa, mas como vocês discutem isso aqui? Nunca na minha vida minha mãe ia falar sobre esse assunto. E vocês falam abertamente, tem assunto, a sexualidade, como você bem colocou, não é de falar de sexo, de relação sexual, ou de fantasia sexual. Sexo é algo do ser humano, todos nós temos isso, e precisa ser discutido. Então, é muito bacana, inclusive, discutir a questão das famílias, de todas as composições familiares, que não é só um tipo de família. Eu gosto, e aí, para concluir minha fala agora, tem o Petzold, que é um antropólogo alemão, ele estudou que tem 196 tipos de famílias. Então, que legal a gente respeitar todos esses tipos de famílias. E isso que é bom. Fantástico. Como passou rápido a nossa live aqui, a nossa horinha. Quero dizer, assim, lembrando Paulo Freire, como tu bem colocaste, o mais importante, assim, acho que a grande mensagem do Paulo Freire, ao meu ver, é a amorosidade nas relações. Como eu vou ser amorosa se eu não respeito o outro? Como eu vou ser amorosa se eu não incluo o outro? Como ser, né, amorosa se eu não consigo ter uma sociedade inclusiva? Eu acho que é por aí, a gente precisa se ressignificar, se reconstruir, construir, reconstruir toda a vida, né, e buscar mesmo, fazer com que a nossa passagem por essa vida seja uma passagem de amor, né, de inclusão. Eu acho que é isso que a gente leva da educação. Eu espero que esta live, esse momento de troca aqui, consiga alcançar bastante pessoas, por mais que a gente não estejam aqui, né, nesse momento. Ela vai ser compartilhada no meu canal no YouTube, depois eu vou te enviar, Tony, para que a gente possa compartilhar e que esses instrumentos sirvam para fazer vários diálogos, né, nas escolas, em qualquer lugar onde se estejam à vontade, com vontade de aprender e dialogar. E aqueles que não aceitam, que consigam pelo menos se permitir conhecer, entender, compreender um pouco mais do outro universo, né? Do nosso universo. É isso, querido. Tudo bem, quero mandar um abraço para você, Grazi. Muito obrigado. Obrigado pela minha fofa, da minha a vovó Araci, minha professora, a Magi, enfim, a Zenilce, a nossa grande sexóloga lá do Ceará, enfim, todas as pessoas. E é uma coisa que nós estamos descobrindo. Como é bom a gente poder conversar live. Eu não sabia de lives antigamente, antes da pandemia. Então, a gente está se reaprendendo, né? Eu estou gostando muito disso, já quero convidar vocês. Eu estou desenvolvendo, nós queremos fazer um curso de especialização para educação e diversidade. E aí, queria ver com você já para a gente fazer uma bela de uma parceria, tá bom? Para a gente fazer um programa bacana, com a professora Araci. Você vai conhecer a professora Araci, a Magi, também uma médica maravilhosa. Vou adorar. Enfim, vamos trabalhar, vamos fazer algo bacana. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite, obrigada por ter aceito, foi uma honra. Falei aos quatro ventos, como se diz, que você era uma sumidade na área. Tenho esse carinho, esse respeito pela sua luta, né, pelas suas lutas. Quero também agradecer a presença aqui de grandes pesquisadoras na área, a Vera Marques, a Gabriela de Carvalho, ao Túlio, ao meu filho, a minha irmã. Então, assim, são muitas pessoas que passaram por aqui, às vezes não conseguem ficar o tempo inteiro, às vezes ficam, né, um pouquinho menos. Desculpa se eu esqueci de alguém, vários comentários, muito obrigada pela participação. Também tem a minha nora, a Cristina. Então, são várias pessoas que passaram por nós hoje, que num outro momento vão assistir com mais calma. Obrigada, ó. Um beijo, professora Araci, será um prazer conhecê-la pessoalmente. A Ivonete também, beijo, querida. Um grande beijo para você, viu? Obrigada, Tônia, obrigada. Ó. Magi também, beijo a todos e todas e todos. Beijo.